Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Panorama, transmitindo ao vivo pelo Facebook o Panorama Hora do Voto. Participe conosco, compartilhe a nossa transmissão e, principalmente, dê o seu panorama. Encerramos hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo. Por ordem de sorteio realizado previamente na presença da assessoria dos candidatos, o nosso convidado de hoje é o professor João Batista Carvalho, o João Gotti, do PSOL. Debateremos hoje sua trajetória política,
seu plano de governo e as contradições a que toda figura pública está sujeita. Sua candidatura é a primeira participação do Partido Socialismo e Liberdade em um pleito são-miguelense. Para entrevistar o professor João Gotti comigo, de volta à tela do Panorama, os meus amigos Marcos André e Eduardo Domingues. Boa noite, Marcos. Bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite, professor Roger, boa noite, professor Eduardo, boa noite a todos que nos acompanham, né, que chegaram agora com a gente ou que estão com a gente desde o começo do Panorama. Hoje nós encerramos essa segunda temporada, né, entrevistando o candidato João Gotti. Quero desde já agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Eu não tenho dúvidas que iremos encerrar essa maratona de entrevistas com chave de ouro, levando a quem nos assiste um papo de qualidade, esclarecedor e muito importante para a nossa democracia. E, novamente, como já fiz nas outras vezes, eu convido você que nos assiste a compartilhar essa transmissão. Nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis para que a hora do voto fique mais fácil. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite, Roger. Boa noite, Marcos. Hoje a gente encerra esse ciclo e acho que já teve bons proveitos. A gente acredita que hoje é um episódio final que vai fechar essa rodada e que vai completar, né, a qualidade em que a gente fez nas outras duas entrevistas e igualmente hoje. Convido também, como Marcos, a convidar que compartilhem. A gente precisa alcançar o maior número de pessoas, a gente precisa debater, a gente precisa conhecer os candidatos, assim como os outros. Então, além desta entrevista, as demais também estão na nossa página. Convido todos a voltarem e assistirem aqueles que perderam. E hoje a gente tem expectativa que vai dar tudo certo, como foi as outras, e que a gente vai contribuir para quem nos assiste. E uma boa noite ao candidato pelo PSOL, professor João Gotti, e desde já obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, seu João, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Roger, boa noite, Eduardo, boa noite, Marcos. Afinal, quem agradece sou eu por ter me dado esse espaço, onde a primeira vez, em São Miguel Arcanjo, a esquerda declarada venha fazer a sua participação na campanha eleitoral deste ano com duas chapas, a chapa proporcional e a chapa majoritária, evidentemente que é representada por mim. Eu quero dizer a você, Roger, que o protagonismo juvenil exatamente está acontecendo agora com vocês, que foram meus alunos, que quando nós falávamos em protagonismo juvenil nas escolas, vocês eram nossos alunos. E agora vocês são realmente os protagonistas desse grande evento que está acontecendo em São Miguel Arcanjo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos as suas palavras, seu João. Seja bem-vindo. Como bem disseram o Marcos e o Eduardo, compartilhe a nossa transmissão, leve o Panorama a mais pessoas. Vou explicar rapidamente como funciona a dinâmica que nós vamos aplicar aqui hoje na entrevista com o professor João Gotti e que também foi aplicada na entrevista com o prefeito Paulo Oreia e com o ex-prefeito Celso Mossim, que já passaram aqui pelo Panorama Hora do Voto. As regras são as mesmas, essas que eu vou projetar para vocês. O Panorama Hora do Voto começa com uma apresentação do candidato. O professor João Gotti terá até 3 minutos para o seu cartão de visitas. Logo na segunda parte, Eduardo, Marcos e eu faremos cada um uma pergunta com um tema previamente preparado na nossa reunião de pauta. Cada um fará uma pergunta ao professor João Gotti. É o tempo para que vocês que nos assistem formulem as suas perguntas, que serão selecionadas e que correspondem à terceira parte dessa edição.
de 2 questões feitas pela audiência, que serão selecionadas pelo Panorama num grupo à parte que nós temos no WhatsApp. A 4ª parte é uma nova rodada de perguntas dos entrevistadores. E a última parte é a parte das considerações finais, em que o candidato terá até 3 minutos para sua despedida. As considerações finais vão acontecer mesmo que o tempo de duração de 1 hora tenha sido superado. Como eu disse, a duração é de 1 hora e, evidentemente, tudo aquilo que o professor João Gotti disser é de inteira responsabilidade dele e de sua assessoria. O Panorama apenas transmite a edição Hora do Voto. Então, para nós começarmos, seu João, antes de contarmos o tempo de 1 hora, o senhor tem até 3 minutos para o seu cartão de visitas, para que o senhor se apresente à nossa audiência e fale um pouco sobre o seu projeto. Pois não. Nós vamos fazer dessa campanha uma campanha esclarecedora, uma campanha que possa levar a população à conscientização dos rumos que São Miguel Arcanjo deve levar aqui para frente. Nossa campanha, nosso trabalho será totalmente diferente, com ideias novas, com empreendimentos novos e com uma política voltada principalmente ao social, ao financeiro e à geração de renda que São Miguel Arcanjo tanto necessita. Para tanto, Roger, nós sabemos que a tarefa é árdua, o caminho é difícil, mas nós queremos trilhar, sim, o caminho difícil para que nós tenhamos lá na frente as nossas vitórias, as nossas alegrias, vendo a população satisfeita com uma administração nova para São Miguel Arcanjo. Tenho dito. Então, seu João, nós vamos começar a contar em instantes o tempo de 1 hora, quando o professor Marcos começará a tecer a sua pergunta. Antes, apenas, professor Marcos, me permita aqui dar 2 recados. Eu quero, a respeito desse nosso processo eleitoral, convidar a nossa audiência, como foi dito também, esse é o último Panorama Hora do Voto. O candidato do PSL, Silvio Leme, não respondeu aos nossos contatos, não haverá uma 4ª edição. Então, nós convidamos a toda a nossa audiência, todo mundo que passa aqui pela TV Panorama, a acompanhar, a partir da próxima segunda-feira, na Jovem Pan de Itapetininga, será organizada uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Miguel Arcanjo. A manhã da PAN começa às 9 da manhã e eles serão entrevistados individualmente no programa. E a Associação Comercial de São Miguel Arcanjo vai promover uma entrevista, o Encontro Cidadão, na próxima quinta-feira. E nós, da TV Panorama, evidentemente, convidamos a todos a acompanharem. Se você ainda não escolheu o seu candidato, ainda temos muitos eventos, muitas oportunidades para que essa escolha seja consciente. Professor Marcos? O tempo começa a contar a partir de agora, seu João. São 7h15 e nós só vamos até 8h15. Bom, candidato, o PSOL é reconhecido nacionalmente pelas bandeiras de inclusão, de empoderamento, com pautas importantes e que são, na maioria das vezes, ignoradas pelos outros partidos, pelo menos dos mais tradicionais, da chamada velha política, né? Sem dúvidas, eu acho que destaca-se na filosofia do PSOL o engajamento feminino, né, os direitos das mulheres, a inclusão feminina, principalmente na política. Talvez por isso, quando o PSOL de São Miguel anunciou a sua candidatura, alguns tenham apontado uma possível incoerência. Um partido que defende uma nova forma de fazer política e levantando a igualdade de gênero e sexualidade,
lança 2 homens na candidatura ao cargo principal da política no município. Aqui, o equilíbrio que existe nas candidaturas do PSOL aos cargos do Legislativo não se vê na candidatura ao Executivo. O senhor não acha que isso pode desapontar o eleitor que é alinhado à ideologia defendida pelo PSOL? Ou foi uma decisão estratégica do partido? Certamente, Marcos. A nossa filosofia, o nosso trabalho, o PSOL, ele foi fundado principalmente, essencialmente pelas mulheres. Então, nós vemos o quê? Que o partido, além de ser fundado por mulheres, ainda reserva um grande espaço para as pessoas que nós chamamos de invisíveis na sociedade. Quem são essas pessoas invisíveis? São essas que esses candidatos de outro partido vivem cantando por aí, mas simplesmente para angariar votos de quem é dessa população. O Partido Jovem e Propositivo, que é o PSOL, tem verdadeiramente uma política voltada para esse grupo de pessoas que fazem parte da nossa sociedade. São pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, que estudam, que participam da vida ativa do município. E é com eles que nós vamos trabalhar novamente. Mas a candidatura, no caso, foi estratégica, então. O fato de não ter uma mulher no cargo de vice, por exemplo. Não foi bem por aí. A estratégia nossa está inserida no próprio contexto do partido, que é trabalhar com esse grupo de pessoas, né? Independente de quem é candidato majoritário, não. Tanto é que se pode ver que na nossa chapa de vereadores, as mulheres são maiorias, né? Pela primeira vez num partido político em São Miguel Arcanjo, nós temos maioria como candidatas a vereadoras na nossa chapa. A decisão veio dos filiados do partido. É eles que decidiram quem seria o candidato à eleição majoritária. E talvez porque eu sempre trabalhei com a juventude, eles viram em mim uma perspectiva de um bom trabalho, de um trabalho experiente, um trabalho honrado, honesto. Você sabe muito bem, eu trabalhei por 5 décadas na educação. Entrei na política como professor e saí da política como professor. Não usei da mesma para benefícios próprios. Isso é fato público e notório. Entendi. Muito obrigado, candidato. Passo a palavra agora para a pergunta do Eduardo, convidando a você que nos assiste a enviar as suas perguntas nos comentários. Já já será a vez das 2 perguntas da audiência. Eduardo? Eu vou fazer uma breve menção aqui ao comentário da Janaína, que será contemplado na minha pergunta. Eu vi que ela colocou um comentário sobre maternidade. Nessa pergunta, João, como também a gente não tem a presença feminina, eu procurei pensar ela com a ajuda de outras pessoas e acabei chegando na ideia dessa pergunta. Então, a gente tem visto no plano de governo e nas publicações, tanto na sua página quanto nas páginas dos candidatos do seu partido, em que vocês pensam e conta no projeto, no plano de governo, a construção de uma casa de parto humanizado municipal, e que inclusive declaram prioridade para o primeiro ano de governo. Então a gente fica curioso e também intrigado com a proposta. A gente conhece a realidade são-miguelense, quem não conhece, de repente não é daqui, a gente não tem uma maternidade aqui, então as pessoas não nascem aqui na cidade. E nos casos de nascimento, elas precisam ir para outras cidades, né, para fazer os procedimentos. Então a gente fica intrigado, interessado,
com a possibilidade dessa casa, João, porque vocês defendem que seria um projeto mais econômico, do ponto de vista financeiro, né, de gastos para a prefeitura, e também uma perspectiva mais humanizada, em que a mulher teria o direito, a possibilidade de escolher como seria o parto. Mas aí a gente também se preocupa, João, e essa é a pergunta agora. Por que uma casa de parto humanizado ao invés de uma maternidade nesse momento? Não deveria ser a maternidade o primeiro ponto e a casa de parto o segundo momento? Ou que a casa de parto fosse uma seção da maternidade? Eu falo isso e pergunto dessa forma por conta da ausência de médicos especialistas, ou de equipamentos, ou daquela UTI para recém-nascidos e que nasceram antes do tempo previsto. Então é nesse tom, João, eu gostaria que você explanasse. Eduardo, para falar da casa de parto, nós teríamos que falar também um pouco do histórico da Santa Casa de São Miguel. A Santa Casa de São Miguel, ela tinha maternidade, né? E ela funcionava razoavelmente bem, né? Aonde os partos aconteciam e eram feitos, na maioria, por mão de enfermeiras, como a Dona Flora, como a Glorinha. E então funcionava já como se fosse assim uma pré-casa de parto, né? A casa de parto, para nós, se você puxar pela pesquisa, você vê que ela é uma concepção mais atualizada de uma maternidade, porque lá na casa de parto, a gestante ela tem acompanhamento do pré-parto, do pós-parto e durante o parto, né? Inclusive com a conveniência dela, pode ser até ter um acompanhante para assistir o seu parto, né? O que nós podemos fazer com a casa de parto? Nós temos, para isso, recursos do Ministério da Saúde. Passaram-se 12 anos, ou melhor, passaram-se 3 administração executiva, e parece-me que não se preocuparam com a maternidade. E também não foram atrás de coisas novas para São Miguel, como nós fomos atrás dessa ideia da casa do parto. Os partos na Santa Casa serão os partos que serão feitos na casa de parto serão somente de baixo risco. Teremos sempre a pactuação da maternidade para gestantes de médio e alto risco. Por exemplo, a hipertensão, problemas coronários, e essas pessoas, essas gestantes, evidentemente, serão encaminhadas para um hospital com maiores recursos. Você sabe muito bem, de cada 100 gestantes, quantas podem ser de alto risco? O resto, pelo cálculo, pela imaginação sua, você pode perceber que as mulheres com partos normais acontecerão em São Miguel, né? Nós temos aqui, pelos dados estatísticos, 85% de mulheres de baixo risco. Quer dizer, de cada 100 mulheres, 85 ficarão em São Miguel. Seus filhos nascerão aqui. As demais, evidentemente, por uma questão de recursos, irão para Itapetininga, Sorocaba, onde houver o encaminhamento pela central de vagas, né? Então, por que não fazer isso se nós temos recursos do governo federal? E, além disso, também a gente vai pretende-se trazer para São Miguel o SAMU, né? Que é o atendimento móvel de urgência, né? Todos os nossos municípios vizinhos têm o SAMU. Por que São Miguel também não tem o SAMU? O SAMU vai ser exatamente para atender também esses casos de urgência com respeito à casa de parto.
Correu notícia por aí de um dos nossos adversários, que ele não fechou a Santa Casa, que a Santa Casa era dos vicentinos e não da prefeitura, né? É lógico que a Santa Casa era dos vicentinos, mas a Santa Casa vivia de subsídio municipal. Uma vez que o prefeito cortou o subsídio, como é que a Santa Casa ia sobreviver? De forma alguma, né? Nós tivemos aqui recebendo gestantes de outras cidades fazendo parto na época. Agora vem o prefeito e quer tirar o corpo. Ele é um dos responsáveis também pelo fechamento da Santa Casa. Vamos pôr os pingos nos is, como diz um cidadão aí de uma rádio aí. Vamos pôr os pingos nos is. Vamos mostrar à população que se a Santa Casa sobrevivia às duras penas pelo subsídio municipal, uma vez cortado o subsídio, é como se tivesse afogado uma pessoa no meio de uma lagoa, né? Como é que vai sobreviver? Não tem como, né? Veio ao hospital, tudo bem, está aí, bem recebido, né? Muito bem montado, mas o que é essencial para São Miguel, que é a maternidade, vamos dizer, no sentido deles, passaram a ser 3 prefeitos, né? 12 a 16 anos, um prefeito com 2 mandatos aí. Passaram e nada fizeram a esse respeito. Será que as mulheres são-miguelenses não merecem respeito com relação a isso? Né? Nós devemos ver o seguinte, que a saúde em São Miguel, ela tem muito a mudar, né? Tem muito a ser feito para a saúde, né? Basta ver as equipes aí da zona rural que tem que atendem o programa de saúde da família. Está desmontada hoje, né? São Miguel tem 10 equipes, né? E ainda funcionando precariamente. Por que nós não vamos dar atenção? Gasta-se tanto dinheiro em outras atividades, né, como maquiando a cidade. Isso traz benefício à população? Na prática, não. Traz benefício para quem vem de fora e vê que a cidade, acha que a cidade está bonita. Mas é como se a gente passasse um pó de arroz no rosto, escondendo as manchas que a gente tem. Então, ou a gente muda isso aqui, ou vamos continuar na mesmice. Veja bem, Roger, veja bem, Marcos, veja bem, Duda. Vamos pensar na saúde de São Miguel Arcanjo. Vamos pensar na diversidade, na inclusão e na dignidade das pessoas compatriotas, as pessoas conterrâneas aqui de São Miguel. Satisfeito, Eduardo? Posso seguir? Sim, perfeito. Ok. Seu João, agora é minha vez e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu plano de governo. No item Trabalho e Economia, seu João, um dos pontos me chamou bastante atenção e eu, inclusive, vou ser literal aqui. Taxação progressiva para que as grandes corporações e conglomerados empresariais que lucram astronomicamente com a cidade contribuam mais no que tange aos impostos municipais. Esse é o tópico do plano de governo. E eu gostaria de entender sobre 2 aspectos essa colocação, seu João. Primeiro, já que estamos falando com um matemático de renome na cidade, eu gostaria de entender qual é a régua que vai determinar, um livro de cálculo aí, eu gostaria de entender, seu João, qual é a régua que vai determinar o que é uma grande corporação
e o que são conglomerados empresariais que lucram astronomicamente com a cidade. Eu gostaria de entender qual é a régua que vai determinar que uma empresa se enquadra nesse grupo. E gostaria também, seu João, de que o senhor se posicionasse, explicasse se uma medida como essa, de taxar ainda mais empresas, não prejudica a já tão esfacelada geração de empregos em São Miguel Arcanjo. Roger, acho que você está querendo me vingar, viu? Viu? Tá pegando, relembrando seu tempo de aluno comigo, hein? Viu? Pergunta difícil que você fez, hein? Viu? Olha, Roger, é o seguinte, quanto à geração de renda e trabalho, quando se fala que São Miguel precisa de indústrias, dá a imaginar que seja uma Chevrolet, uma General Motors no Brasil, não é? Aqui em São Miguel. Isso é utópico. Nós temos que ver que São Miguel, dada a sua posição geográfica e a sua inspiração agrícola, nós devemos pensar em indústrias voltadas, empresas voltadas a que São Miguel atende, que é a agricultura. E como se faz agricultura em São Miguel? Hoje nós sabemos que o poder econômico da agricultura está na mão do agronegócio, não é? Então, nós temos que fazer o quê? Não quer dizer que nós vamos taxar os grandes, vamos taxar mais os grandes, nós vamos taxar menos os pequenos, incentivando-os a que façam o seu empreendedorismo com segurança, com afinco. E nós, na nossa época, quando vereador, eu não sei se hoje faz isso ainda, mas quando a pessoa abria uma pequena empresa em São Miguel, né, uma lanchonete que seja, ou uma pequena loja, nós dávamos a ele um tempo para ele perceber se na verdade, a empresa dele tinha perspectiva de futuro. Aí sim, depois de alguns meses ou anos até, a gente estabelecia, então, uma pequena taxa sobre o serviço executado por esse cidadão. Então, essa é a maneira que nós fazemos. E os grandes conglomerados em São Miguel, você sabe, está na zona rural, né? Você vê aí a imensidade, o mar que nós temos aqui em São Miguel de eucalipto. O que fazer com isso, né? Essas empresas, essas grandes empresas que têm eucalipto em São Miguel, eles deixam benefício fiscal para o nosso município? É uma questão a ser perguntada, né? Ninguém levantou isso, né? Nós temos o quê? Temos que pensar nos pequenos produtores, nos pequenos agricultores, né? No meu tempo, o pequeno agricultor, a gente chamava ele de lavrador. Agricultor era o grande, o pequeno era lavrador. Meu pai foi lavrador, né? Então, o que é então para nós, no meu pensamento, o que é o grande conglomerado? Na zona rural, que é o quê? As grandes fazendas de eucalipto, que pegaram as melhores terras de São Miguel, poderiam estar produzindo grãos, alimentos para a população do estado e do Brasil todo, ou até mesmo exportando também. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Isso não quer dizer que nós vamos taxar, aumentar as taxas para as grandes empresas. Nós vamos, sim, diminuir as taxas, os impostos para os pequenos produtores, para o pequeno comerciante, aquele que tem sua lanchonetinha, aquele que tem o seu pequeno açougue, entendeu? É isso que nós queremos fazer, isso que a gente entende na perspectiva da sua pergunta.
Ok, eu agradeço a colocação, seu João. Vamos abrir espaço, então, agora para as perguntas da nossa audiência. Você que está nos assistindo, compartilhe a nossa transmissão, faça com que o panorama chegue a mais pessoas e participe conosco. Dê o seu panorama, faça a sua pergunta. Seu João, a primeira pergunta que a nossa equipe selecionou é do Fernando Domingues. E por acaso já esteve aqui nos letreiros do Panorama na última edição, que eu imagino o senhor deve ter assistido. Boa noite, meus caros. A pergunta que gostaria de fazer é a mesma do último programa. Se o candidato professor João Gotti fosse o prefeito de São Miguel Arcanjo neste ano de 2020, o que teria feito diferente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus? Roger, eu quero agradecer a pergunta do Fernando, muito meu amigo também, foi meu aluno, por sinal. Tá? Sobre a pandemia, o que a gente poderia fazer em São Miguel? Evidentemente que nós iríamos seguir os protocolos médicos. Eu não ia sair dizendo por aí que o Covid era uma gripezinha, não. Né? Protocolos. Quais seriam os protocolos? Evidentemente, o essencial da máscara, né? Também fazer o exame lá no posto de saúde sobre a prospecção do Covid. Nós poderíamos fazer com que a população se conscientizasse, saísse de casa na medida do necessário. No início até que aconteceu isso aí, mas parece-me que houve um relaxamento sobre isso, dado que as críticas de políticos da esfera superior à nossa. Então nós temos que pensar que a pandemia ela poderia ser menos infecciosa aqui em São Miguel. Né? Eu tenho exemplo na minha família, você sabe muito disso. Né? O que vamos fazer? Vamos pensar agora no pós-pandemia. Né? Seria o quê? É como se tivesse um prédio desabado e a gente, depois disso aí, a gente fazer o quê? O rescaldo para a gente ver o que sobrava, o que tinha que aproveitar disso aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pensar. Nós vamos pensar no pós-pandemia, ano 21, para que nós possamos recuperar a economia do município, recuperar os empregos, né, e fazer com que as pessoas elas também cresçam e se tornem menos dependentes dos favores, entre aspas, né, porque é uma obrigação do município, do atendimento a essas pessoas mais desprotegidas da nossa sociedade. Então, posso passar para a segunda, seu João? Pode passar. A próxima pergunta é também muito parecida com a da edição passada. É do querido amigo professor Ney, que o senhor também conhece muito bem. Nos últimos anos, a educação não é prioridade na esfera municipal, estadual e federal, principalmente no que diz respeito à valorização de seus funcionários. Caso eleito, qual sua proposta ou ação quanto à valorização de professores e funcionários do setor educacional, classe essencial para o crescimento de um país, e vale acrescentar aqui que trabalham tão satisfatoriamente que São Miguel Arcanjo detém um dos melhores índices de educação da nossa região metropolitana de Sorocaba. Eu quero dizer ao Ney e a todos que estão nos assistindo que a educação
junto com a saúde, é prioritário para qualquer município deste país. Quanto à valorização dos profissionais da educação, eu acredito que a gente tem muito a fazer. É conhecido de todos que quem instituiu, quem deu a ideia do triênio para os funcionários, professores do município, foi na primeira gestão, no meu primeiro mandato como vereador aqui em São Miguel Arcanjo. Eu criei, posso dizer assim, claro, com o aval do senhor prefeito da época, o prefeito Carpinho, nós criamos o quinquênio. Depois, no segundo mandato, que já foi com o Zé Antônio, a gente melhorou, passou para o triênio. Quer dizer, a cada 3 anos, o professor recebia um aumento salarial que é incorporado ao seu salário, que ele carrega juntamente com a sua aposentadoria, diferente daqueles bônus que os governantes procuram dar para os professores e outros funcionários. É preferível você ter um aumento real a cada 3 anos do que pensar em bônus. Bônus, para mim, nada mais é do que uma enganação. Digo porque eu tive esse desprazer de passar por isso aí, né? E a valorização do professor não fica só também no plano salarial. A valorização dos mesmos acontece também com a sua fadada plano de carreira, que até hoje não saiu. Por que será que não saiu? Né? Vieram prefeitos aí, apresentaram um plano simplesmente para dar uma satisfação para os professores e simplesmente foi engavetado. Eu sou testemunha disso. Né? Eu sei que para que nós possamos corrigir essa injustiça que existe entre o professor de 10 anos atrás com o professor de 2 anos passados, ele, com o mesmo nível de trabalho, mas tendo salários diferentes, essa injustiça depende muito da vontade política do prefeito. Não adianta virem vereadores de oposição a nós dizer que vão fazer o plano de carreira, vão fazer a volta do triênio. Tudo depende da vontade do prefeito. E eu tenho esse compromisso comigo. Eu fui o criador do triênio. Eu procurei trabalhar também o plano de carreira. Então, se existe compromisso com a valorização do professor, vocês podem contar comigo. Eu me comprometo a fazer isso, porque eu já fiz no passado. Só que veio o prefeito posteriormente e tirou o triênio dos novos funcionários, não só dos professores, dos demais funcionários municipais. Todos eles merecem ter seu plano de carreira, todos eles merecem ter o seu triênio, coisa sagrada, né? Infelizmente, nós estaduais temos o quinquênio, não temos triênio, né? Então, nesse ponto de vista, os municipais estão em vantagem. E também, Roger, o que nós precisamos estabelecer para os professores, como para os demais funcionários de outras secretarias, a sua sede de serviço. O funcionário tendo a sua sede de serviço, o local onde ele trabalha, o professor tendo a escola que ele escolheu como sede de seu serviço, ele só pode sair dali através de um concurso de remoção que pode acontecer isso anualmente. Para que a sede de serviço? Exatamente para evitar as perseguições políticas que existem até hoje. O prefeito que vem aí não gosta do fulano que trabalha na escola, o tipo de trabalho do professor, o que ele pode fazer? Livremente pega o professor e manda para outro local. Isso você não manda até para a chamada oficina pedagógica para ficar encostado lá.
né? É o encosto de professor, uma oficina pedagógica. Então, para a valorização do professor e dos demais funcionários, primeiro, a volta do triênio. Segundo, para os professores, o seu plano de carreira, o estatuto do magistério, que nós chamamos. E terceiro, determinar para os funcionários e para os professores a sua sede de serviço. E, principalmente, isso é importante até para os diretores das escolas municipais, porque um projeto de educação não acontece durante um ano. Para se tornar realidade um projeto educacional, isso leva anos. Precisa que o diretor tenha conhecimento da sua clientela escolar, que o diretor se relacione com a comunidade escolar. Como é que ele vai elaborar um projeto de ensino, um projeto educacional, sabendo que no ano seguinte ele já não está mais naquela unidade escolar? Então, esse plano de carreira, a sua sede de serviço, tem que acontecer. E isso vai acontecer 100% garantido se eu chegar à prefeitura como prefeito. Um aviso a você que está nos acompanhando, a assessoria do professor João Gotti pediu um instantinho para fazer a troca da câmera, porque a bateria da que está sendo usada está se esgotando. Acho que eles vão fazer a troca da bateria ou da câmera em alguns segundos. Eu peço que vocês continuem conosco. É coisa rápida, é coisa de segundos. Peço que vocês continuem conosco, a entrevista vai continuar. Esse tempo não será descontado, porque não é um problema de oscilação de internet, é um problema com a câmera preparada ali no estúdio do qual fala o seu João, mas eu peço que vocês continuem conosco, porque será uma troca bastante rápida, eles já vão acertar e nós vamos dar seguimento aqui no nosso panorama Hora do Voto. Quero aproveitar aqui para registrar que as perguntas selecionadas foram essas duas, e havendo tempo no final da entrevista e havendo autorização também do candidato, nós faremos uma ou mais perguntas da nossa audiência. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, seu João, o senhor me ouve? Sim, podemos sim, tranquilo. Ok. Então, agora, para fazer a próxima pergunta, eu passo a palavra para o professor Eduardo. Então, novamente, João, a gente leu bem detalhadamente seu plano e eu procurei um tema que eu esperava encontrar lá, que é um tema que eu havia ouvido falar há alguns meses, logo no início da sua campanha e das movimentações do partido. Então, não está no seu plano de governo e também não está em nenhuma das publicações, nem suas e nem dos candidatos do PSOL. Mas eu lembro de tê-la ouvido, gostaria que você confirmasse, de que o partido havia imaginado, previsto, tinha a ideia de anunciar previamente os nomes para as secretarias, né, para que os candidatos pudessem votar no candidato, sabendo quem seriam os indicados às secretarias, se não todos, pelo menos alguns dos indicados ou dos previstos. Mas eu não vi e não tenho visto nem nas redes. Então, João, existiu essa ideia? Vocês desistiram dela ou essa ideia nunca existiu? E por que não foi feita? E para complementar essa pergunta, como formar secretarias, João, alinhadas ideologicamente com o seu partido? Né? A gente é uma cidade pequena e a gente nunca teve essa experiência. Então, como vocês pensam em encontrar essas pessoas alinhadas ao partido e como também preencher uma representatividade, colocar homens, mulheres, brancos e negros nas secretarias? Ficou mudo.
Você conseguiu ouvir a pergunta, professor? Sumiu sua voz aqui no final, que tá ficando mudo aqui. Então vou repetir rapidamente. Tá. A primeira parte eu perguntei se vocês haviam pensado em anunciar os nomes das secretarias previamente, como eu havia ouvido falar, e se vocês desistiram dessa ideia. E a segunda parte é como preencher essas secretarias com pessoas alinhadas ideologicamente com as ideias do partido e também preenchendo uma representatividade, colocando homens, mulheres, negros, brancos nas secretarias. Eduardo, para ser bem sincero com você, sumiu aqui, não estou escutando nada mais. Não, mas a gente está te ouvindo, João, pode responder. Ah, sim. Então, para ser sincero para você, a questão de secretaria, nós deixamos normalmente que elas sejam discutidas após os resultados das eleições. Isso acontece com todos os candidatos, né? Agora, nós, como somos um partido sozinho, nós temos plena liberdade de escolher aqueles que sejam altamente capacitados para exercer uma função. Nós não vamos ter deveres assim, compromissos com outros partidos, com outros políticos que atendem simplesmente os acordões políticos que eles fizeram durante essa campanha. Então, nós estamos livres para escolher os secretários com eficiência, tecnicidade e honradez e que abracem o nosso ideal, que é fazer São Miguel um município feliz e próspero, né? Então, não temos cabide de emprego para oferecer a ninguém. Nós não temos acordões políticos, que são essas coligações vergonhosas que se faz em São Miguel Arcanjo. Nós queremos trabalhar de uma forma livre e espontânea. Eu sei que São Miguel está cheio de gente competente para isso. Então, não nos preocupa, né? Na hora oportuna, vocês saberão quem serão os candidatos. Talvez seja até alguém de vocês que esteja na tela. Pode ser? Vocês são meus jovens protagonistas. Por que não? João, antes de encerrar a pergunta, eu gostaria... Concorda ou sem corda? Hã? João, antes de encerrar a pergunta, eu gostaria de só fazer uma insistência. Houve essa ideia ou não de anunciar os nomes antecipadamente? Ou eram rumores extraoficiais? Não houve essa ideia, não. Não houve. Não houve porque nós estamos preocupados com a campanha e nós somos uma equipe. Vocês podem ver que o meu plano de governo não fui eu que fiz, foi uma equipe que fez, né? Pessoas do turismo, pessoa do empreendedorismo, pessoa da saúde, pessoa da educação, né, Roger? Né? O pessoal da LGBT, né? Só que agora já não se fala mais em LGBT, né? Agora a gente atualmente usa-se o LGBTQIA+, vocês sabem o que isso significa, né? Então, temos gente capacitada em cada setor, em cada segmento da sociedade, e vamos escolher pessoas que sejam preparadas, competentes para executar os serviços da municipalidade. Não temos cabide de empregos, nós não temos compromissos com nenhum outro partido, nós vamos trabalhar livremente, escolhendo o que é de melhor de São Miguel Arcanjo. Muito bem, perfeito, João. Vou passar para o Roger.
Que bom que o senhor citou aí nessa sua explicação para o Eduardo, porque é justamente sobre a temática que eu quero tratar agora, seu João. Que bom que o senhor falou sobre o plano de governo, porque a minha segunda pergunta também é sobre ele. O seu plano de governo, o plano de governo do PSOL, faz citações que têm maior destaque no plano de vocês do que nos planos dos seus concorrentes, como na questão do ecossocialismo, do combate ao racismo na sociedade são-miguelense e nas questões ligadas a gênero e sexualidade. São pontos importantes e que, em sua maioria, ficam bastante claros no plano de governo, como o mapeamento da população de minorias, formação, qualificação e apoio governamental, se necessário, na busca por emprego e questões ligadas à saúde, por exemplo. Mas uns 2 tópicos, no mínimo, me parecem pouco detalhados. E eu gostaria de entender melhor nessa nossa conversa, seu João. O plano cita os chamados eventos de visibilidade e conscientização. Eu gostaria de saber o que são esses eventos e como funcionariam em São Miguel Arcanjo. E gostaria de saber também sobre o Centro de Acolhimento à População LGBTQIA+. Essa é uma prioridade para a sua gestão, seu João, uma vez que a população em situação de rua, drogadição e possivelmente sem renda no próximo ano com o fim do auxílio emergencial? Então, Roger, o que nós temos no nosso plano? Nós tivemos a coragem de tocar nesse assunto que nenhum outro candidato tocou, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que acolher a todos. Não adianta se discriminar uma categoria em benefício de outra, né? Nós somos professores. Você ainda é professor. Você sabe muito bem o que acontece dentro de uma escola, né? Existe discriminação? Existe, né? Existe, você sabe disso. Nós temos que acolher a todos, né? Nós vemos lá alunos, colegas, alunos nossos, né? Eu via, você continua vendo, né? Alunos que sofriam bullying, né? Alunos que ficavam lá isolados por canto lá do pátio da escola, por falta de colegas, né? Então, nós temos que trabalhar isso? Temos. E como que seria essa casa de acolhida? Essa casa de acolhida seria o quê? Seria um centro onde nós teremos profissionais preparados para trabalhar com essa população, né? Teremos psicólogos, até médicos preparados para esse fim, porque é complexo esse trabalho. Você sabe muito bem disso, né? Nós tivemos pais que não aceitavam as condições dos filhos, né? Tentando até transformar os meninos, as meninas, né? Meio que forçado, mas não é isso que ocorre. Nós temos que aceitar a diversidade. Nós temos que aceitar que isso aí é genético, né? É genético, já vem, a crianças. Nós temos alunos lá de 6º ano que já sabem, que já tem um comportamento assim diversificado. Por que não dar apoio a essas pessoas, né? E outra, também que nós tenhamos professores capacitados dentro da saúde, profissionais capacitados no centro de saúde, na educação e na assistência social para trabalhar esse plano. Só para insistir na pergunta, seu João, e sobre os eventos de visibilidade, o que são? Como funcionariam? Os eventos de visibilidade? Olha, aí é fato novo para nós em São Miguel Arcanjo, sabe que isso nunca aconteceu, né? E por que não fazer isso? Os eventos,
Vocês sabem muito bem os eventos que existem, dos movimentos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Evidentemente que nós vamos fazer esses eventos dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade aqui em São Miguel, né? Acontecerão, iremos conversar com esse pessoal, procurá-los e incentivá-los que se tornem mais visíveis perante a nossa sociedade. Precisamos, sim, desses eventos, né? Como existem as paradas gays em São Paulo, Rio, por que não também São Miguel não inserir nesse contexto? Evidentemente que não é na proporção de lá, mas que nós faremos, nós iremos fazer sim. Perfeito. Obrigado, seu João. Passo a palavra, então, para a pergunta do professor Marcos. A minha conexão não está das melhores, então, caso o senhor não entenda, seu João, caso corte a minha conexão, o senhor avisa e eu tento repetir. Seu João, há 4 anos, quando eu lecionava na escola Riva Bene, eu fiz um trabalho com alguns alunos do ensino médio, onde eles deveriam apontar quais eram suas maiores preocupações em relação ao município. De uma lista com mais de 20 itens, eu me lembro que segurança pública ficou em segundo lugar, atrás apenas de saúde pública. Eu não tenho como fazer esse trabalho hoje na escola onde eu leciono, na Maria Elisa, porque nós estamos em isolamento social. Mas eu tenho quase certeza que segurança continuaria sendo uma preocupação. No seu plano de governo, candidato, o tópico sobre segurança pública me chamou a atenção por 2 motivos, que ele só tem 4 itens, e ele só aborda projetos que trazem uma solução para a violência social a longo prazo. A minha dúvida, candidato, sabendo que segurança pública é uma preocupação dos eleitores, que eles buscam e precisam de soluções rápidas, não faltam propostas? Como o senhor e o PSOL, defendendo uma política de intervenção social, vão conseguir atender essas demandas da população, principalmente em São Miguel, que nós sabemos, a população quer medidas rápidas e enérgicas? A segurança pública... Posso falar? Estamos ouvindo, seu João. Pode falar. Então, Roger, Marcos, a segurança pública, você sabe muito bem que o forte da segurança pública é a responsabilidade do Estado, né? Vocês sabem muito bem que nós não temos plantão policial, polícia civil aqui em São Miguel Arcanjo. Se você liga no plantão, cai lá em Sorocaba, se não me engano. Até chegar a resposta para nós aqui, o fato já está consumado, né? Primeiro, então nós vamos ter que interagir com o governo do Estado para melhorar o policiamento civil preventivo em São Miguel, né? Agora, o que cabe ao município fazer é dar apoio a esse trabalho de prevenção contra a violência. De que forma? De muitas formas, né? O que nós podemos fazer? Pegar esse pessoal vulnerável e trazer eles para uma atividade escolar, para uma atividade profissional e prepará-los para que saia dessa vida. Então, nós temos que trabalhar tanto a parte da droga, né, a parte da prostituição, a parte da violência doméstica, que você conhece muito bem, né? A violência às mulheres. Você sabe muito bem que houve caso de assassinato de mulher aqui, que até hoje não foi desvendado, né? Então, aí, sozinho, o município não tem competência para isso. Vai ter que ter a participação ativa do Estado nesse assunto. Vamos até a Polícia Civil, vamos até a Polícia Militar para fazer isso? Vamos, nós iremos sim, teremos que fazer, né? E também ter o quê? Dentro desse trabalho, nós temos que ter o serviço de inteligência, né? O que é o serviço de inteligência na segurança pública, né? Nós precisamos ter o quê?
investigadores que realmente trabalhem em São Miguel, né? Eu não conheço investigador aqui em São Miguel, não sei se vocês conhecem, né? Como é que nós vamos fazer um trabalho preventivo em São Miguel se nós não temos serviço de investigação, que é responsabilidade do Estado? Vamos cobrá-lo? Assim como a população cobra de nós cobraremos também do Estado isso aí. Então, fica aí a minha colocação. A segurança é plano nosso também? Claro que é, né? Vamos fazer. Não adianta pensar que você vai resolver o problema de segurança na bala, né? Na bala, se resolver esse problema de segurança, tranquilidade, Rio de Janeiro seria um paraíso, né? E a gente vê que não é para esse o caminho. O caminho não é isso aí. O caminho é o quê? Seria o quê? O policiamento preventivo, serviço de inteligência e apoio a esse pessoal vulnerável que pode cair na marginalidade. No caso, seu João, os outros candidatos, todos eles, os outros três, como proposta, eles têm o estudo de uma possível guarda municipal. O senhor é contrário a essa medida, por exemplo? A guarda municipal? Olha, Marcos, Isso. eu tenho uma triste lembrança da guarda municipal aqui de São Miguel Arcanjo. Foi criada uma certa ocasião a guarda municipal aqui em São Miguel, né, que um dos componentes da guarda, né, cometeu um assassinato na esquina do clube, né? Eles mataram um funcionário nosso da nossa loja de materiais de construção na época, um rapaz bom, trabalhador, educado, dedicado ao serviço, assim, estupidamente foi assassinado na esquina do clube aqui. Então, eu tenho essa triste lembrança. Eu não apoio a guarda municipal. Primeiro, que o poder da guarda, a abrangência da guarda municipal é muito limitada. A guarda municipal é o quê? É para zelar dos patrimônios públicos municipais, né? Se for seguir a risca, ela não pode pegar e assim, abordar uma pessoa que esteja andando pela rua. Ele é muito restrito isso aí. Vai ser o quê? Guarda municipal para ficar olhando os prédios públicos, ou as áreas de lazer, as praças públicas. É isso que vai ser, né? Então, é um trabalho limitado? Né? E não vejo resultado que possa trazer, né? Falam-se também aí da Guarda Mirim, né? A Guarda Mirim tem que ver o problema com o ECA, né? Nós temos o programa do menor aprendiz para satisfazer essas crianças, né? Que é uma das plataformas de uma das candidatas nossa vereadora, né? Então, a Guarda Mirim, por exemplo, o Clube dos Engraxatos Mirins, que vocês não conheceram, né, da minha época de juventude, né? Hoje são extintas, não existe mais, né? Por quê? Porque existem outras formas de dar trabalho a essa criançada, né? Existem outras formas de trabalhar o desenvolvimento delas, né? Preservando o seu direito à educação. Entendi. Muito obrigado pela resposta, seu João. Seu João, nós ainda temos 5 minutos para atingirmos o tempo de 1 hora de duração. O senhor se considera satisfeito ou eu posso fazer mais uma pergunta da audiência? Pode fazer, sim. Então eu vou fazer uma que faltou nós abordarmos aqui do seu plano de governo e o Célio, felizmente, a fez.
qual é a pauta socioambiental do candidato? No quesito arborização, ciclovias, ecoturismo, coleta seletiva, como crescer com desenvolvimento sustentável? Para isso, o senhor tem agora 4 minutos e meio. Ô, Roger, a respeito dessa matéria, eu posso dizer o seguinte, que nós pensamos em criar em São Miguel parques lineares. O que são parques lineares? Eu deixo essa pergunta para os interessados procurarem saber. Ou prefere que eu diga o que são os parques lineares? Né? O que nós temos? Nós temos, dentro da nossa equipe, pessoas estritamente ligadas ao meio ambiente, pessoa estritamente ligada à agricultura familiar, né? À agricultura orgânica, né? Quer um desenvolvimento mais sustentável do que isso? Não existe, né? Enquanto que o agronegócio, eles produzem alimentos para terem lucros e não para saciar a fome da população, a nossa agricultura orgânica, nossos pequenos produtores rurais que trabalham voltado para o orgânico, eles trabalham para o sustento da vida e para a preservação da saúde da nossa população. E a gente vê que o futuro vai ser a agricultura orgânica para nós aqui em São Miguel. Já temos vários agricultores orgânicos e vamos aumentar ainda mais. Vamos incentivar isso aí, né? Agora, ciclovias, nós pensamos também, né? Hoje a ciclovia está sendo uma alternativa até de meio de transporte nas grandes cidades. E por que já não começar aqui em São Miguel também? Né? Vamos começar? Vamos. Nós temos aqui circuitos, aqui, né? Temos rotas de ciclistas aqui em São Miguel, nós podemos melhorar isso, né? Assim como eu quero também, dentro desse desenvolvimento, instituir em São Miguel, além da rota do vinho, que já existe, a rota do Parque do Carlos Botelho, nós queremos criar outras rotas turísticas para São Miguel, né? Nós queremos transformar, dar uma repaginada na Festa da Uva, fazer com que a Festa da Uva incentive o turismo ecológico, o turismo rural, né? Que tanto falha em nosso município aqui, né? Nessas rotas turísticas, nós teremos o turismo rural, teremos a contemplação da natureza. Quer melhor do que isso? Né? Esses dias atrás mesmo, eu fiz esse caminho turístico que eu penso em fazer, essa rota turística. Passamos por lugares bonitos. Nós, claro, vamos ter que preparar as pessoas para receber esses turistas que virão para São Miguel. Que nós queremos para desenvolvimento, para geração de emprego, para geração de rendas, para aumentar a renda do município. Nós queremos incentivar o turismo de permanência aqui em São Miguel, e não o turismo de passagem, né? Turismo de passagem nós temos aqui, né? Temos aqui o trecho que liga o litoral aqui sul, aqui de São Paulo, passando pela Serra da Macaca, né? O turista que passa aqui nesse trecho nosso, o que deixa para nós aqui de economia, né? Praticamente nada. Por quê? É um turismo de passagem, né? Ok, seu João. Turismo de permanência. Ok. Bom, são 8h15, completamos o tempo de 1 hora. Agora o senhor tem até 3 minutos para suas considerações finais, seu João. É isso, Roger. Eu me propus a ser candidato, me propus a trabalhar, né? Muitos falaram, João, se aposentou, fica sossegado agora, mas não é esse o meu objetivo. Eu tenho muita energia para queimar ainda, tá? Eu me proponho a trabalhar pela população de São Miguel, me proponho a trabalhar pelo progresso do município, eu me proponho a trabalhar por essa juventude de São Miguel,
a qual eu tenho um compromisso muito sério, foi com eles que eu fiz a minha vida, né? Eu tenho que ir em frente à câmera aqui, eu tenho três jovens que foram meus alunos, né? Você próprio, o Marcos, eu não me lembro do Eduardo, acho que o Eduardo estudou em outra escola e não na minha, né? O Eduardo pode me confirmar isso aí. Mas, enfim, são 3 jovens com os quais, a essa faixa etária, eu fiz a minha vida. Eu tenho um compromisso sério com vocês. Eu quero trabalhar voltado o pensamento para essa juventude são-miguelense, dentro dos quais eu destaco muitos que hoje são responsáveis pelos destinos também de São Miguel, né? Formamos cidadãos para São Miguel? Formamos. O nosso trabalho, o trabalho do professor, é o trabalho do bem, né? Ninguém quer ver um aluno mal formado, um aluno decepcionado com a vida. Nós queremos um aluno que tenha prospecção de futuro. Então, o nosso trabalho como professor é um trabalho do bem. É isso que nós queremos para São Miguel. Vamos trabalhar para o bem de São Miguel Arcanjo. Votem 50, João Gotti, e votem também nos nossos candidatos a vereador de São Miguel Arcanjo. Faço com que esse pessoal me acompanhe na Câmara Municipal para me dar força para que a gente possa cumprir o nosso projeto de trabalho. Seu João, obrigado pelas palavras. Professor Marcos, suas considerações finais e o agradecimento à gentil participação do professor João Gotti nessa edição do Panorama Hora do Voto. Bom, nós chegamos ao fim dessa rodada especial no Panorama, com aquele sentimento de dever cumprido e com muito a agradecer. Agradecer novamente ao professor João Gotti por ter aceito o nosso convite, desejar boa sorte a ele nessa reta final de campanha. Nós tivemos aqui um papo muito proveitoso, muito obrigado mesmo. Agradecer novamente a você que nos assiste, a você que curtiu a nossa página, que nos ajudou a levar o Panorama a mais pessoas, compartilhando nossas transmissões. Eu não tenho dúvidas de que o que fizemos aqui é algo histórico, né? Como o Eduardo já falou em outro momento, eu nunca tinha visto algo parecido nas eleições de São Miguel. Com certeza, quem assistiu às 3 entrevistas não ficou indiferente ao que os 3 candidatos apresentaram e esclareceram. Então, obrigado aos meus amigos aqui de bancada virtual, professor Roger, professor Eduardo, nossa diretora Alexa, que eu não poderia deixar de mencionar, fica ali por trás das câmeras, mas ajeitando tudo. E até a próxima temporada do Panorama, que com certeza virá. Acho que nós tivemos um probleminha com o sinal do seu João, que já será restabelecido. Ele vai voltar aqui para a gente se despedir dele. Eduardo, suas considerações finais? Realmente, o dever cumprido, fico mais aliviado um pouco. A gente tem uma preocupação muito grande de poder fazer que tudo correr muito bem, organizar as coisas, correr de um lugar para o outro para pegar uma conexão melhor. Combinar com as assessorias, os candidatos, a gente tem algumas preocupações. Infelizmente, a entrevista de hoje correu muito bem, tudo certinho, no tempo correto, não tivemos grandes imprevistos, assim como as demais. Então, a gente fica também muito tranquilizado de ter dado tudo certo aos 3 candidatos que participaram. Então, a gente fica muito contente mesmo, agradece aos que participaram hoje, nossos espectadores. Tá com retorno, João? Então a gente agradece muito a participação e a gente prevê que possamos voltar outra vez. Embora eu não tenha sido aluno do João, eu sou filho de um aluno do João e ali pela escola, tendo aula com outros professores, eu o via caminhando. Então eu conheço a trajetória, fico muito contente que a campanha também esteja indo muito bem. Desejo boa sorte. E dessa forma a gente termina hoje muito realizado. Eduardo. Eu ouço. Então, eu quero dizer, fechar com uma chave de ouro a nossa conversa de hoje, dizer o seguinte:
que os são-miguelenses têm que votar em nós para ter a doçura da vida. Nós vamos transformar o modelo de administração de São Miguel. Vamos fazer com que São Miguel tenha um novo tempo, uma nova era, uma nova partida daqui para frente. Vamos contar com essa doçura que podemos ter em São Miguel Arcanjo, votando nos candidatos do PSOL, votando 50 para prefeito e nos 50 mil e tanto para as candidatas e os candidatos a vereador do nosso partido. Seu João, agradecemos mais uma vez. Muito obrigado pelo aceite do convite, como diz o Eduardo, né? Acho bonita essa colocação que o Eduardo faz. Obrigado por ter participado conosco. Não poderia aqui, em nome do senhor, deixar de agradecer aos candidatos Paulo Oreia, do Progressistas, e Celso Mocim, do PSDB, que também aceitaram o nosso convite e participaram do Panorama Hora do Voto, a quem eu agradeço agora aqui na figura do seu João, também candidato e que também aceitou o nosso convite. E a você que nos assiste, as oportunidades para escolher o seu candidato ainda não acabaram, é só o Panorama Hora do Voto que vai chegando ao final. Na semana que vem, no Manhã da PAN, pela Jovem Pan de Itapetininga, os candidatos serão entrevistados ao longo da semana. E na quinta-feira, dia 5 de novembro, salvo engano, a partir das 7 da noite, a Associação Comercial de São Miguel Arcanjo transmite o Encontro Cidadão 2020 com os candidatos à Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo. Estarão lá os candidatos. Muito obrigado pela audiência, a você que nos assistiu. A gente se encontra em breve. Seu João, eu peço que o senhor fique por aí, que nós vamos agradecê-lo mais nos bastidores. A você que nos assistiu, obrigado. Obrigado por ter curtido a TV Panorama e obrigado por ter acompanhado essa edição, essa segunda temporada, A Hora do Voto. Em 2021, com certeza, estaremos de volta em uma nova temporada, com novas temáticas, porque a participação de vocês e o fato de vocês darem os seus panoramas sempre nos animou muito, nos motivou muito, e nós agradecemos muito. Até a próxima. E continuem dando o seu panorama.